Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Hamilton, sou enfermeiro do grupo de diabetes do Centro de Saúde da comunidade da Unicamp, do SECOM. É de lá que alguns de vocês me conhecem. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do diabetes e do Covid-19. O diabetes é uma doença silenciosa e que necessita de bastante atenção quanto aos sinais de hiperglicemia, que é o aumento do açúcar na corrente sanguínea, e também da hipoglicemia, que é a diminuição do açúcar na corrente sanguínea. A hiperglicemia pode causar muita sede, fome excessiva, vontade de ir diversas vezes ao banheiro para urinar, fazer xixi, cansaço, fadiga, dor de cabeça, visão turva ou embaçada como essa que você está vendo agora, muita sonolência. Esses são sintomas de hiperglicemia. Acaso ocorra algum desses sintomas, e se você tiver na sua casa o glicosímetro, que é aquele aparelhinho de ponta de dedo, faça o teste na sua casa do açúcar na sua corrente sanguínea e veja a quantidade que dá esse aparelhinho, qual que é o resultado. Se ele for acima ou igual a 300 mg por decilitro, você vai precisar buscar o médico. Antes você deve tentar controlar na sua casa, utilizando a insulina e os medicamentos já prescritos pelo médico, conforme a orientação do médico e do enfermeiro. Acaso você não tenha um aparelho de glicosimetria na sua casa, não se preocupe. Aguarde um pouco, acaso esses sintomas não melhorem, busque então atendimento médico. Nós, no SECOM, estamos lá para atendê-los, ainda sim nesse período de pandemia. No caso de hipoglicemia, os sintomas podem ser um pouquinho diferentes. Pode ocorrer tremor nas mãos, ansiedade, suor, raiva, irritabilidade, confusão mental, delírio, aumento da frequência cardíaca, você vai sentir o coração bater um pouquinho mais rápido, além de tontura, náusea, vista embaçada ou turva, e a dor de cabeça, fadiga, raiva. Por outro lado, também pode ocorrer a tristeza, a dificuldade na locomoção, podendo ocorrer ainda o desmaio e a convulsão, que é quando o corpo fica todo tremendo e você perde a consciência. No caso de qualquer um desses sintomas, não perca tempo, realize o teste de glicosimetria para você ter certeza de que esse mal-estar é causado pela baixa de açúcar na corrente sanguínea. Faça uso de um copo de suco com açúcar ou 2 balas de caramelo. Essas são orientações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Diabetes. Mas você também pode utilizar outros tipos de doces para tentar compensar essa falta de açúcar na corrente sanguínea. Acaso a pessoa esteja desmaiada, coloque um pouco de açúcar dentro da sua boca, na parte da gengiva, na parte de dentro da sua bochecha, e massageie o açúcar até que essa pessoa recobre a consciência. No caso de convulsão, onde a pessoa estará toda tremendo no chão, não toque em sua boca para que você não se machuque. Chame o serviço de urgência o quanto antes. Acaso surjam feridas nos seus pés e você seja portador de diabetes, talvez você esteja aí sendo vítima do pé diabético, que é esse mal que atinge as pessoas portadoras de diabetes e que tiveram por um longo período de tempo uma quantidade elevada de açúcar na corrente sanguínea. O açúcar é levemente ácido e lesa pequenos vasos da corrente sanguínea e também pequenos nervos. É por isso que você pode perder a sensibilidade dos pés e machucar os pés, muitas vezes sem saber aonde machucou os pés, pode surgir feridas e você nem sabe de onde surgiu. Por isso, você precisa avaliar os pés uma vez ao dia, caso seja portador de diabetes, antes do banho, após o banho, antes de dormir. Utilize um espelho se necessário e busque a ajuda de alguém, acaso seja necessário. Hidrate os pés, mantenha-os bem hidratados, longe de fissuras, de machucados. Hidrate os pés para que eles não fiquem ressecados, não descame. Ok? As fissuras são portas de entrada para infecção, para micro-organismo.
e as infecções aumentam ainda mais a glicemia e você pode não conseguir controlar a glicemia dentro da sua casa. Essas feridas podem demorar um pouco para cicatrizar e as infecções também podem demorar um pouco para ser tratadas, no caso do portador de diabetes. Por isso, utilize sapatos confortáveis para que você não corra o risco de machucar os seus pés, principalmente para a pessoa que tenha neuropatia diabética, que é aquela pessoa que tem já perda de sensibilidade nos pés. Evite retirar cutículas para não machucar as mãos, os dedos, dos pés e também das mãos. Lembrando que as feridas e as infecções demoram um pouquinho aí para serem tratadas para os portadores de diabetes. Utilizem todos os seus medicamentos. Para aqueles que utilizam insulina, não pare de utilizar a insulina. Continue buscando no posto de saúde ou comprando. Acaso sua receita esteja vencida, entre em contato com o SECOM e consiga uma nova receita para você continuar usando os seus medicamentos. Esses medicamentos de pressão arterial e diabetes não fazem mal neste período de pandemia. Controle o seu peso, não deixe de controlar o seu peso, faça exercícios físicos regulares. Nesse período onde o Covid-19 circunda a nossa região toda, todo esse planeta, você pode fazer exercício físico dentro da sua casa. Utilize as orientações do seu educador físico. Os exercícios podem ser feitos sobre a cama, no seu quarto, na sala sobre o tapete ou ainda na varanda. Os exercícios físicos fortalecem o sistema cardiovascular e auxiliam no controle do nível de glicemia. Lembrem bastante de cuidar da alimentação. Não esqueçam das frutas, das verduras, dos legumes, dos vegetais. Alimentem-se de 3 em 3 horas. Não fiquem muito tempo sem se alimentar, porque isso não faz bem para a saúde. E também não ingiram grandes quantidades de caloria, de alimentos que o seu corpo não vai ser capaz de gastar. Acaso isso ocorra, faça exercícios físicos o quanto antes. Siga as orientações do seu nutricionista quanto à quantidade de alimentos a ingerir. A persistência é o caminho da vitória. Seja persistente, persista nesse caminho da sua saúde, cuide do seu corpo, porque você precisa cuidar de você e da pessoa do seu lado. Nesse período de pandemia, quanto mais a gente vive esse período de Covid-19, mais a gente nota o quanto é importante cuidar do outro e também cuidar de nós. Às vezes, não é possível que a gente tenha saúde sem que o outro tenha saúde, e vice-versa. Persista para que a gente atinja os nossos objetivos e atinja as nossas metas. Jesus foi um grande líder da humanidade e deixou uma frase aí para a gente bastante importante. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente precisa buscar o ânimo dia após dia, porque terá dias em que estaremos mais tristes e dias que estaremos mais felizes, principalmente nesse período tão complexo que nós estamos vivendo. Mas talvez a gente possa não dizer, que nós conseguimos vencer o mundo, mas talvez a gente possa dizer que a gente atingiu as nossas metas e que a gente atingiu os nossos objetivos. Nós do SECOM estaremos sempre lá para atendê-los. Desejamos a todos muita saúde e muita paz. Fiquem com Deus e um forte abraço.